Depois do hype, palavrinha da moda que define aquele alvoroço inicial, aquele reboliço, né? Aquela época em que está evidente demais um perfume, aqui no caso, que nosso assunto é sempre perfume, tá? Assad Bourbon é um perfume que eu tenho há pouco tempo, há alguns meses, mas eu vou falar para vocês a sensação de ter um ótimo perfume. Bom, e mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas Perfumes. Muito obrigado, como sempre, a quem está sempre participando, deixando seu like, comentários, que é bem legal a gente sempre continuar após o término do vídeo, não é não? E você que está chegando aqui agora, gosta de canais de perfume, quer dar uma chance aqui para o nosso trabalho, seja muito bem-vindo ou bem-vinda também, tá bom? Desde já agradeço a participação de todos vocês. Assad Bourbon, marca Latafa, que a gente conhece muito bem, 100 ml Eau de Parfum. Gente, é mais do que trazer uma análise muito técnica, trazer assim uma análise como se fosse algo inédito, não. Mais que isso, né, que tem muito por aí, tem grandes resenhas sobre o perfume aí pelo YouTube, né, até porque já saíram várias delas logo no começo ou bem perto do seu lançamento, que já tem um tempo atrás. Existem resenhas ótimas, então aqui mais do que trazer esse lado muito técnico, eu quero trazer para vocês assim uma sensação mais pessoal. É claro que assim, né, vamos lá, vamos resumir um pouco do que se trata essa fragrância, né? Para você que não conhece ou para você que já testou, gostou ou não, vocês sabem e você passe a saber que é um perfume que, trazendo assim o conceito mais direto ao ponto, é um perfume que vai apelar mais para o lado gourmand, tá? Vou falar a estrela desse perfume, lógico, que é a baunilha Bourbon. E essa baunilha é a estrela, sem dúvida nenhuma, mas traz belos coadjuvantes, que é o cacau, com seu ar achocolatado, e traz esse lado ambarado e, por que não, caramelizado, tá? A gente está falando de um perfume, não sei se dá para chamar de semi-gourmand, mas ele esbarra assim nessa ideia de algo cremoso, tá? Tenha em mente sempre algo bem cremoso aqui, muito abaunilhado, bem achocolatado e que, apesar de seu lado aromático, né, sua abertura frutada da ameixa Mirabelle, né, me traz direto, me leva, aliás, à infância, né? Eu morei num lugar que tinha o pé dessa ameixa, né, abundantemente, e era muito gostoso. E outras frutas, né? É legal quando se mora assim num lugar que tem pé de... Tem lá manga, mexerica, essa própria ameixa, né? E dá muita saudade de fato. Eu lembro muito bem dessa ameixa. Sumiu faz tempo que eu não encontro por aí, tá? Mas poderia ser qualquer outra nota frutada de um caráter mais doce, tá? Mas aqui é descrito como essa ameixa Mirabelle. Traz também a lavanda ali para dar um toque aromático, traz especiarias como noz moscada, pimenta. A davana também está ali presente, mas tudo isso nem se compara com o lado mais gourmand, mais achocolatado da fragrância, né? A própria cor de Assad Bourbon já traz isso pra gente, já traz um perfume que vai propor para você um ar mais abaunilhado, achocolatado, e é isso, ele faz com muita competência. A Wesley é um perfume que inova de jeito nenhum, tá? Não pense aqui que é um perfume que inova. Vocês que assim, da mesma forma que eu, conhecem muitas fragrâncias, conhecem assim, a perfumaria assim, de forma mais ampla que a maioria das pessoas, vocês já se depararam com algo assim, né? É constantemente comparado aí ao The Most Wanted, né, de Asahu, é comparado a Bad Boy, alguns falam até sobre Scandal, mas aqui pense mais numa mescla aí do Asahu Wanted, The Most Wanted, um deles, ou talvez uma característica das duas versões de The Most Wanted, com sim esse chocolate que pode sim ser referido ao Bad Boy. Só que aqui a gente tem um perfume que hoje, né, após o tal do hype, ele geralmente tem um grande custo-benefício, né? Passado aquela fase de vamos explorar o bolso do consumidor, que ele está gostando da palavrinha mágica, lançamento, né? Isso é normal, né, gente? Por isso que eu gosto muitas das vezes de explorar um perfume depois do hype. Esse aqui foi indicado, inclusive, pelo nosso querido amigo Davi, né? Tem até o canal do Davi, para quem não conhece, o Empório Masculino, excelente canal. E ele comprou o primeiro, me indicou, ficou super satisfeito com a fragrância também. E eu faço das palavras dele as minhas também, porque
porque é um perfume que me surpreendeu, é um daqueles que, eu costumo dizer, ia passar batido, né? Eu ia ficar sem esse perfume, talvez, porque, até por conta, né, gente, da gente ter muitos perfumes, ter muitas fragrâncias, chega uma certa hora que a gente começa ali a medir, ficar um pouco mais cauteloso, né, e não sair comprando por impulso, né. Aliás, dica para vocês, né, cuidado com o impulso de comprar perfumes. De qualquer forma, eu tenho aqui um perfume que o principal dele, né, para além de toda essa fragrância gostosa que eu descrevi para vocês, ou pelo menos tentei descrever, ele já tá, para mim, na minha coleção, assim, entre os melhores perfumes, tá? Eu não gosto de classificar, assim, melhores exatamente, mas aqui facilita a nossa linguagem, tá? Eu não gosto de top 1, top 5, e a cada ocasião eu tô gostando de uma fragrância, de um caminho olfativo diferente. Mas esse perfume, sim, é mais ou menos igual o caso do lado, para quem já assistiu aqui no canal, do Awas Black, né? Que assim que chegou já me ganhou. Esse foi um daqueles casos. E quando é um caso assim, eu faço questão de compartilhar com vocês, mais do que qualquer outra intenção, mais do que você tentar incentivar você a sair correndo aqui do vídeo para comprar, porque isso para mim, a priori, não interessa. Interessa para passar para vocês a ótima sensação que eu tive com esse perfume. E quem sabe você pode ter também. É verdade. Performance, projeção e longevidade. Projeção, digamos assim, é um perfume que fica até difícil de cravar tipo de projeção que ele tem, por um motivo muito positivo, tá, gente? No meu caso, na minha pele. Ele é daquele tipo de perfume que eu tô o tempo todo sentindo o cheiro dele. Ou seja, em todas as fases, desde o primeiro instante da aplicação até o final, bem no finalzinho, a parte residual, né? Finalmente, eu tô sentindo ele. E boas longas horas eu tô sentindo o cheiro dele assim de forma nítida. Por isso que eu falo que é difícil, às vezes, a gente medir projeção no sentido de especular se ele está chegando o tempo todo em outras pessoas. E nesse caso, provavelmente está. Se você pensar assim, eu quero que meu perfume apareça, provavelmente ele vai estar aparecendo por muitas e muitas horas. Fixação, no caso longevidade, pelo menos 9 horas, tá? Na minha pele, daí para mais. Entendeu? Por causa dessa sensação de que cada exata etapa de assar de bourbon eu estou sentindo ele. Ele não desaparece assim facilmente, tá? E tem aquele efeito também, que na hora do banho, né, caiu a água, né, deu aquela, uma água morna ou quente, deu aquela aquecida, o perfume volta à vida, não com aquela vitalidade toda, evidentemente, mas ele volta a aparecer ali, você sente nitidamente, né? Falando aqui no meu caso, na minha pele. É um perfume que, mesmo que eu tenha a sensação muito boa de ser um perfume masculino, né? Assim, aquela tranquilidade, de ser um perfume que pende para o lado masculino, aqui vai uma dica para as meninas também, tá bom? Meninas, vocês que estejam assistindo aí o canal Wesley Dicas, um ótimo perfume compartilhável também. Ele não segue, ele não quer ser um perfume, aquele feminino disfarçado de masculino, de forma alguma. Tá? Mas eu estou dizendo que ele é um perfume compartilhável. Eu acho que o público feminino vai gostar bastante. Eu acho que é esse tipo de produto. É esse tipo de perfume que, a priori, traz a proposta masculina, mas perfeitamente compartilhável e serve muito bem aí para as meninas. Diria que é um perfume informal, porém elegante. O que faz dele até um perfume que possa ser usado até certa medida em contextos mais sérios, né? Não tão sérios, não tão sisudos, porque ele tem essa coisa mais sedutora, né? Como dizem, essa parte adocicada sempre é atribuída à parte sedutora, né? Propostas sedutoras de perfumes, tá? Para encontro, matador. Tá? Não estou falando aqui, né, meu amigo? Você que acredita na derrubação, né? A derrubada de calcinhas. Não tem essa mágica, não. Nenhum perfume tem essa fórmula. Quem dera tivesse. Mas não é o caso aqui, tá? É um perfume que eu creio, eu imagino, suposição minha, que ele é um perfume de fácil agradabilidade. Ou seja, muita gente vai sentir, vai gostar. Dificilmente alguém vai detestar esse perfume ou achar que o ambiente não está com cheiro legal, né? Se a pessoa não gosta de usar, pelo menos, eu acho que ela não vai se incomodar com esse cheiro. É delicioso, essa parte cremosa, toda essa proposta que a gente já falou aqui. E eu recomendo muito, tá, gente? E mais uma vez, é um perfume que já ganhou posições imaginárias no meu, como diz assim, no meu ranking.
né? Volto a falar, eu não tenho interesse, né, por temperamento, eu não fico classificando perfumes como os melhores da minha coleção, essa coisa assim. Mas de tempos em tempos eu consigo sim trazer para você listas, né, para vocês, aquelas listas de perfumes que estão entre aqueles que eu mais uso, entre aqueles que eu mais gosto, né, sem exatamente deixar um ou outro em primeiríssimo lugar. E aqui, né, já finalizando, vou trazer uma dica extra para vocês. É mesmo, é? Ó, para você que usa desodorante, tá? É uma referência que até tá ali de alguma forma no Fragrante, que eu percebi lá e eu já tinha essa ideia, eu já tinha percebido algo assim. Aquela aba que você vê perfumes que são referências, né, são votações, né, tem perfumes lá que são votados como perfumes que lembram, que tem algum tipo de semelhança. Se você usa desodorante, ó, isso aqui, ó, uma das, digamos assim, parece que um nasceu pro outro. Quem sabe foi até inspirado, né? Brincadeira, gente. Mas, ó, combina demais esse Axe Dark Temptation, tá? É um Axe, para quem já tá ligado, é um Axe bem achocolatado. O Axe, a linha Axe como um todo, parece ter melhorado a qualidade. Já era legal nas fragrâncias, mas agora a eficiência, pelo menos para mim, na questão de proteção, né, contra odores ali nas axilas, muito bom, tá? Ele tem algo aqui muito parecido do que há em essência aqui no Assad de Bourbon. Então, gente, dica extra para vocês, uma combinação sensacional, tá bom? Aí você não precisa usar aquele desodorante nada a ver, né? Que você só tem, às vezes, um ou dois tipos de desodorante e tem vários tipos de fragrância. Não, aqui uma dica bem legal para vocês, essa versão do Axe. E para finalizar, claro que eu recomendo o Assad de Bourbon, tá? E, mais uma vez, está entre os melhores perfumes, no sentido de que é um perfume que toda vez que eu decido usar ele, não me decepciona. Bom, e é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado aí de toda essa resenha, de essa espécie de recapitulação do nosso querido Assad de Bourbon, passando para vocês as melhores impressões possíveis. E quero agora, por gentileza, que vocês escrevam, deixem aqui nos comentários a impressão de vocês sobre Assad de Bourbon, tá bom? Muito obrigado a quem chegou até este ponto do vídeo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.